Bom dia, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa abençoar o nosso dia, né? Aí vamos estar orando, né? Aí vamos orar então, né? Pra gente estar agradecendo a Deus pela nossa vida, pra gente estar aqui, né? E por tantas outras coisas, né? Pai amado e meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nessa manhã, mais uma vez, eu agradeço ao Senhor pela minha vida, pela vida de cada pessoa que aqui está assistindo. E Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço desde já que a Tua presença, mais uma vez, possa fazer parte do nosso dia e aonde quer que a gente vá, o Senhor vai junto com a gente. Pai, eu entrego ao Senhor nessa manhã a nossa vida, a nossa alma e mais uma vez aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Eu entrego nas mãos do Senhor a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo que nós temos, agradecendo ao Senhor mais uma vez por essa palavra, né? Porque creio que o Senhor que nos direcionou. E muito obrigada, Senhor, por tudo. E eu peço desde já que o Senhor possa nos livrar de todo mal, né? E nos guardar embaixo de Tuas asas, né? E eu agradeço ao Senhor mais uma vez e te entrego tudo em Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? A palavra de hoje fica no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. No resumo, eu coloquei assim: em nossa caminhada com Deus, em alguns momentos acabamos preocupados em agradar as pessoas e nos tornar validados por elas. Entretanto, assim como Paulo vem nos dizer, se ele estivesse buscando agradar a homens, então ele não seria servo de Cristo. Somos servos de Deus, então devemos a todo momento nos preocupar em agradar ao nosso Senhor e sair dessa bolha de acharmos que devemos agradar as pessoas, mas sim ao nosso Deus. Pessoal, nessa manhã, né? Nessa manhã ainda, né? Porque 11 horas, eu creio que o Espírito Santo, ele tá querendo nos dizer o quê? Muitas das vezes, quando a gente vai pra presença do Senhor, né? Mas isso aí vai de pessoa pra pessoa, né? Porque tem pessoa que tem ali a mentalidade, a cabeça bem firme, sabe? Ela não se preocupa. Porém, tem algumas pessoas que elas ficam assim, sabe? Procurando a todo momento ali validação, procurando agradar, preocupados realmente ali em ser, tipo, a pessoa perfeita para as pessoas, aos olhos delas, na verdade, né? Só que assim como Paulo estava falando, porventura a gente está procurando agora a graça dos homens ou a de Deus? Ou a gente está procurando agradar a homens ou a Deus? Essa é uma pergunta que a gente sempre deve estar se fazendo, sabe, pra gente. Pessoal, porque eu penso o seguinte, a gente tem que saber separar as coisas, né? A gente tem que dar um testemunho bom daquilo que a gente se diz ser, eu acho isso muito importante, porque a gente não pode falar que a gente faz ou é algo e se a gente for olhar por trás a gente não é, né? Porém, nesse ponto assim de agradar, a gente realmente deve agradar apenas a Deus. Porque tem um ditado, né? As pessoas usam como ditado, mas se a gente for olhar na palavra de Deus, a gente vai ver que tem muito disso, né? Que o Senhor Jesus, ele não agradou a todos, né? Muitas pessoas usam esse ditado, assim, vamos dizer, né? Pra poder, tipo, mas nem Jesus agradou a todos, quem dirá eu? E realmente, se nem o próprio Deus agradou as pessoas, quem dirá a gente, né? Então a gente não deve ficar ali se remoendo, preocupados ali, mas eu não vou conseguir porque tal pessoa não me vê como, sei lá, um santo ou algo assim. A gente deve apenas nos lembrar daquilo que Deus, ele vê sobre a gente, porque ele nos conhece, né? Mas então, pessoal, eu creio o seguinte, né? Na palavra do Senhor vem nos dizer o quê? Que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a gente deve sim amar, respeitar, a gente deve realmente tratar as pessoas bem, mas essa questão da gente querer agradar, a gente ser perfeito para as pessoas, a gente deve realmente deixar isso de lado, né? A gente deve buscar realmente todos os dias agradar e ser uma pessoa boa aos olhos de Deus, né? Porque do que adiantaria a gente ficar ali, eu preciso ser perfeitinha ou perfeitinho pro pastor, pra não sei quem, e pra Deus mesmo a gente não tá nem aí, né? Faz as coisas assim pra ele de qualquer maneira, a gente não busca ele ver se ele está nos vendo com um olhar bom ou não, né?
Aí, se a gente for olhar também lá no livro de Romanos 15:3, vai nos dizer o quê? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, né? Então, com esse versículo também a gente entende o quê? Que a gente não deve ali buscar agradar as pessoas e nem a nós mesmos, porque nem o Senhor Jesus, ele teve essa opção de se agradar, né? Ele levou sobre si as injúrias também, né? Então, a gente deve entender que o foco sempre é Deus, porque a gente não deve agradar nem as pessoas, muito menos a gente, né? Pessoal, então é isso, sabe, que eu creio que o Senhor quer nos dizer. Porque tem muitas pessoas, né, que hoje em dia elas têm pensado em parar, ou elas têm, sabe, se impedido ali de voltar para Deus por conta disso, porque elas ficam ali pensando que elas vão ter que ser 100% ali perfeitas, agradar as pessoas, não sei o quê. E não é assim, sabe? Igual Paulo vem nos exortar através do Espírito Santo, né? Que a gente ali não deve procurar o favor e muito menos agradar as pessoas. A gente não deve buscar a graça das pessoas ou ali tá querendo, sabe, procurar realmente a validação das pessoas, né? Mas sim a de Deus. E aí no finalzinho ele vem nos dizer, né, que ele faz isso, porém, para que a gente venha saber que o evangelho que ele anuncia não vem dos homens, e sim de Jesus Cristo, né? Então ele também já nos mostra que tudo ali que ele está fazendo não foi homem nenhum que deu a ele, foi o Senhor Jesus, né? Então tudo que a gente está aqui fazendo não foi homem ou não foi por mãos humanas, foi pela graça de Deus mesmo, né? Pessoal, e a palavra de hoje, né, foi no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, e o outro versículo que eu li foi em Romanos, capítulo 15, versículo 3, né? E que vocês possam colocar no coração de vocês, né, que a gente deve sim amar, respeitar, sabe, tratar as pessoas tanto da nossa casa quanto na rua, em qualquer lugar, bem, só que agradar realmente, a gente deve sempre estar ali preocupado em agradar somente a Deus, né? Porque cada pessoa tem uma opinião, um pensamento, então a gente nunca vai ser 100% ali para as pessoas, né? Então, deixe as pessoas pensarem e falarem o que quiser, né? Porque o que realmente importa é o que Deus vê e o que Ele sabe sobre nós, né? Porque Ele nos vê no secreto e Ele conhece verdadeiramente a nossa intenção, né? Do nosso coração, então é isso que importa, né? E é isso, viu? Fiquem com Deus, Deus abençoe.